Maio de 1865. Argentina, Brasil e Uruguai formalizam a Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai, que havia declarado guerra ao Brasil em dezembro de 1864 e a Argentina em março de 1865. O Paraguai foi um país praticamente dizimado, destruído, e só a força da etnia guarani que manteve o Paraguai vivo e identificado. Mais nada, que é o que eles preservam até hoje. Porque a Tríplice Aliança destruiu o Paraguai. Foi um dos maiores, como um historiador brasileiro disse, né? Foi um dos maiores genocídios da história de todas as Américas. Naquele mês de maio, no Mato Grosso, parte invadido e dominado pelo Paraguai, nasce o militar que, entre muitas realizações, idealizou o Parque Nacional do Xingu e expandiu o telégrafo pelo território brasileiro, Marechal Rondon. Cândido Mariano da Silva nasceu em Mimoso, hoje Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso, no dia 5 de maio de 1865. O pai, Cândido Mariano, morreu de varíola em 1864, sem conhecer o filho. A mãe, Claudina Lucas Evangelista, era neta de índios bororós e morreu em 1867, quando o filho tinha apenas 2 anos. O menino foi criado pelo avô José Mariano da Silva até os 7 anos, quando se mudou para Cuiabá para morar com o tio Manuel Rodrigues da Silva Rondon, a quem homenageara futuramente incorporando o sobrenome Rondon. Estudou no Liceu Cuiabano, onde foi diplomado professor primário aos 16 anos. Tinha o sonho de ingressar na carreira militar, em especial no Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, da Praia Vermelha, e é onde que ele vai desenvolver os estudos dentro da área militar. A carreira militar começou em 1881, ao ingressar no 3º Regimento de Artilharia a Cavalo. 2 anos depois, se mudou para o Rio de Janeiro para frequentar a escola militar. Em 1890, se formou bacharel em Matemática e Ciências Físicas e Naturais da Escola Superior de Guerra do Brasil. Nomeado professor de Astronomia e Mecânica da Escola Militar, permaneceu no cargo até 1892. Antes ele formou-se em Ciências Naturais, né? Física, Química, ele dominava muito bem isso. Por isso que quando o Exército, quando o governo brasileiro o designa para instalar as linhas telegráficas no país e incorporar, o que eles chamavam de integrar o Ocidente brasileiro, o hinterland brasileiro, que estava completamente isolado, né? E eles vão integrar inicialmente pelas linhas telegráficas. E ele, então, pôde aplicar todos os conhecimentos na sua formação, que ele tinha uma formação muito polivalente. Nesse momento, especificamente, os militares brasileiros estão tendo um contato muito grande com o que a gente chama de filosofia positivista. Né? A filosofia positivista é uma corrente, uma doutrina que acaba vindo da França para o Brasil e recebe de forma muito carinhosa, né, pelos militares brasileiros. Né? O princípio básico, basicamente, dessa filosofia é a crença na razão e no espírito científico. Por que essa parte é extremamente importante em relação à formação de Rondon? Primeiro porque é um militar, né? E sendo esse militar, existe essa relação muito forte com o positivismo e com essa crença em especial na ideia da razão, do espírito científico e do progresso. Abolicionista e republicano, Cândido Rondon participou das articulações do golpe de Estado que, em 1889, derrubou Dom Pedro II e pôs fim à monarquia no Brasil. A proclamação da República é um dos fenômenos da Revolução Burguesa no Brasil. Estava mudando não a forma de governo, estava mudando a natureza do Estado. E aí os militares tiveram um papel fundamental, os militares e exatamente os escravos que foram engajados na Guerra do Paraguai e demonstraram tanta competência quanto os brancos. E, portanto, o movimento republicano, inspirado no positivismo, com Benjamin Constant, vai nascer com essa dupla missão, mudar a natureza do Estado, que era um Estado escravocrata moderno para um Estado burguês.
E um Estado burguês que, portanto, se coloca também contra a escravidão, porque a escravidão não era conveniente para a burguesia. Não é? Na escravidão, o escravo não é parte contratante. E para o capitalismo emergente, a implantação do Estado burguês, é preciso que todos sejam partes contratantes. Esse regime especificamente da monarquia, ele já não começa a atender aos interesses dessa mesma elite. E aí o fato de Marechal Rondon participar e acreditar plenamente, né, nas ideias do movimento positivista dentro do Brasil faz com que ele participe. Por quê? Os positivistas eram republicanos, né? Eles acreditavam realmente no progresso da sociedade, mas através de uma evolução, né? Não através da ideia de mudanças radicais, né? Como o caso de uma revolução, mas de uma evolução. Então, o fato dele participar é por causa desse todo conjunto, né, de militares, né, que eram adeptos ao positivismo e da qual ele, obviamente, fazia parte. O novo governo republicano estava preocupado com o isolamento das regiões ocidentais do Brasil, em especial as fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Por isso, decidiu construir linhas telegráficas que melhorassem a comunicação com o norte e o centro-oeste. Um Brasil bastante distinto sobre o Brasil que nós conhecemos hoje. É um Brasil ainda que não foi conhecido, era um Brasil completamente estranho aos próprios brasileiros. E o Rondon vai ter um papel crucial em levar a comunicação, né, interiorizar a comunicação tão importante para o Brasil naquele momento, né, um momento de transição de uma dita modernidade, né, vinda da Europa, mas que ao Brasil é reflexo e efetivamente uma consequência. Eu costumo dar como exemplo a própria ideia de comunicação que ocorre no final do século XIX e início do século XX. Há um acontecimento importante que é em relação à proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, e essa informação ela só vai chegar na região do Mato Grosso 45 dias depois, né? Então, para uma era como a nossa, né, da WhatsApp, né, das redes sociais, da própria internet, onde a comunicação é imediata, fica inclusive muito difícil da gente compreender a demora de uma informação como essa e de uma informação crucial. Essa mesma informação vai demorar quase que 60 dias para chegar no estado do Amazonas. Então, dá para a gente ter uma ideia da precariedade do sistema de informação e da qual o Rondon vai ter um papel crucial no desenvolvimento aí, na prática em especial, de estar levando os telégrafos para essa região. Em 1892, o Rondon foi nomeado chefe do Distrito Telegráfico do Mato Grosso e designado para a comissão de construção da linha telegráfica que ligaria o Mato Grosso a Goiás. Entre 1900 e 1906, a instalação de uma linha telegráfica entre Cuiabá e Corumbá alcança as fronteiras da Bolívia e do Paraguai. Em 1907, Rondon foi nomeado chefe da comissão que construiria a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, a primeira a chegar à região amazônica. A comissão levou o nome de Rondon. Então, quando ele é escolhido para as outras missões, inclusive aquelas que vão levar o seu nome, é por causa dessa experiência prática que ele tem, enquanto militar e enquanto, de certo modo, cientista, né, que está pensando aí o próprio território brasileiro. Em 1911, inaugurou a estação telegráfica de Vilhena, na divisa dos estados do Mato Grosso e do Guaporé, atual Rondônia. Em 1914, a Comissão Rondon construiu em 8 meses 372 quilômetros de linhas e 5 estações telegráficas em Rondônia. Em 1915, inaugurou a Estação Telegráfica Santo Antônio do Madeira. Ao todo, Rondon implantou mais de 5.000 quilômetros de linhas pelo Brasil. Só vendo os documentos para acreditar, né? Ele implantou mais de 5.000 quilômetros de linhas telegráficas. O ambiente mais hostil do Brasil, né? Não é à toa que recebeu o título de patrono da arma de comunicações do Exército Brasileiro. Eu fiz o percurso que o Rondon fez no Acre todo, para ver o que ele tinha passado, não é?
E é uma coisa impressionante, instalar telégrafo naquela época, abrindo picadas, verdadeiras picadas, porque tinha que levantar os postes, passar toda a fiação, não era sem fio, era tudo com fiação. 5.000 quilômetros naquele ambiente é uma coisa impressionante, é uma epopeia. Para instalar as linhas telegráficas, Rondon contou com a ajuda dos índios Bororós, etnia de seus avós maternos, e também encontrou povos isolados, como os Nambiquaras. Quando ele penetrou na Amazônia Ocidental, porque depois ele levou todos a telegrafia para a Amazônia Ocidental também, né? Ele entrou em contato com muitos povos indígenas, muitas etnias, e etnias algumas não conhecidas pelo homem branco, pelas frentes civilizatórias, assim chamadas, que na realidade são frentes de destruição, né, da civilização. O Rondon entrou em contato com essas etnias e aí inclusive ele era descendente de terenas e bororos, né? A avó dele era terena, a bisavó era bororo, né, do Mato Grosso, das nações importantes, dos povos da floresta importantes. E parece que estava no sangue dele, porque numa época em que a antropologia não estava desenvolvida como está hoje, e a formação antropológica, vamos dizer assim, natural, não profissional da época, tinha uma visão muito assimilacionista, integracionista. E o Rondon, apesar de querer integrar o hinterland brasileiro, né, e o nosso noroeste ao país, ele não quis integrar os índios. Ele foi o primeiro humanista brasileiro a dizer que tinha que respeitar a diversidade cultural. Eu tinha ainda aqui no Brasil uma série de índios, né, que não conheciam, aspas no que eu vou falar aqui, o que a gente chama de civilização. Então, os índios considerados hostis, muitas vezes pela população aqui branca, brasileira, e ele vai acabar tendo contato com esses índios. E ele passa a ter um contato de uma forma muito diferente do que a gente conhece dentro da própria história do Brasil. O caso específico da região aqui de São Paulo, se nós percebermos o contato, num primeiro momento, dos bandeirantes, né, em relação a esses índios, foi basicamente de extermínio. Isso a gente não vai perceber na figura do Marechal Rondon. Ele ainda descobriu o rio Juruena, importante afluente do Tapajós, no norte do Mato Grosso. A mais longa expedição de Rondon foi realizada em 1909. Partiu em maio de Tangará da Serra, no Mato Grosso, em direção ao rio Madeira, afluente do Amazonas, onde chegou 7 meses depois. Na expedição, Rondon descobriu um rio entre o Juruena e o Ji-Paraná, ao qual deu o nome de Rio da Dúvida. É uma pesquisa bastante séria sobre o próprio território brasileiro, desde a cartografia, efetivamente, das águas, né, ao mapeamento da fauna, da flora, tudo isso de uma forma muito minuciosa, né? Com um cuidado que mesmo hoje, quando nós pegamos os seus escritos, quando pegamos o seu diário e comparamos com alguns dados, inclusive do próprio projeto Radan, em relação à cartografia do nosso país, a gente percebe de como ele realmente foi muito bom e sério, né, naquilo que ele se propôs a fazer. Ao retornar em 1910, organizou e passou a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios. O Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, foi criado no governo do Nilo Peçanha, que era o mandato do presidente mineiro que morreu. O Nilo Peçanha era o vice, né? E o Nilo criou o Serviço de Proteção ao Índio, por inspiração do Rondon, né? E o Rondon foi o primeiro presidente do Serviço de Proteção ao Índio, que depois, com a evolução, aí tem toda uma história que evolui para a FUNAI. O exemplo do Rondon, me parece, o exemplo melhor. O Rondon tinha a exata noção. O Estado tem uma responsabilidade com as populações indígenas, de proteger, de demarcar territórios, entregar o território para eles.
e eles serem soberanos e autodeterminados nesse território. Quer dizer, transformá-los em brasileiros é um erro, né? Isso não é a maneira de ajudá-los. Ajudá-los é preservar, é garantir o território onde eles tenham a sua identidade étnica. Porque você quer eliminar uma etnia, é incorporar. Imediatamente ela desaparece. Desaparece a língua, os costumes, a cultura, desaparece tudo. Em 1913, Cândido Rondon teve a companhia do ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, pelas águas do Rio da Dúvida, descoberto anos antes por Rondon. Ele resolve conhecer a América Latina, vem primeiro para a Argentina e, posteriormente, ele fica sabendo da figura do Rondon e, portanto, vem ao Brasil e vai fazer uma missão com o Rondon. A expedição iniciou em Cáceres, margem do Rio Paraguai, em Mato Grosso, com 15 pessoas. Chegaram às margens do Rio da Dúvida em 27 de fevereiro de 1914. A partir daí, devido à falta de alimentos, a expedição se dividiu em duas. E enquanto uma continuava pelo Rio da Dúvida, a outra seguia pelo Rio Madeira. A expedição começou a ter problemas com insetos e doenças como a malária. Até mesmo Roosevelt estava com muitas feridas e perto da morte, mas conseguiu abrigo com os seringueiros da região. Ele acaba dizendo que toda a ideia daquela natureza bela, pura, né, e extremamente amigável, para o Theodore Roosevelt vai por água abaixo, né? Ele vai chamar que é a natureza do inferno, né, em relação a tudo isso que ele acaba passando. E é interessante que quando ele termina essa expedição com o Marechal Rondon, ele vai ser levado para os Estados Unidos de maca, ele sai de uma maca, por causa de todos os problemas que ele teve em relação a desbravar, né, esse ambiente brasileiro que é bastante radical, porque ele está efetivamente quase que virgem, se a gente comparar o contato com o homem branco. Essa expedição é realizada, né, num rio bastante importante, que posteriormente, inclusive, acaba sendo batizado aí com o nome, né, de Theodore Roosevelt, né, é o Rio Roosevelt. E isso para o Roosevelt vai ser bastante interessante, porque ele, de certo modo, acaba sendo responsável em estar levando, né, o nome de Rondon, não só para os Estados Unidos, pelo fato de ter ocupado aí o cargo de presidente, mas para grande parte do mundo. Então, ele começa a escrever determinados textos, determinadas cartas, acaba indicando Rondon para a Associação de Geógrafos Americanos. É uma associação extremamente importante, essa da qual o Roosevelt acaba indicando o Rondon. E para a gente ter uma ideia, nós temos no mundo apenas 132 pessoas que receberam uma medalha dessa associação, e o Rondon é o único brasileiro em virtude desse trabalho que ele teve com o Theodore Roosevelt. Em 1919, já general de brigada, é nomeado diretor de engenharia do Exército. Em 1927, depois de concluir a ligação telegráfica da Amazônia com o Rio de Janeiro, Rondon trabalhou na inspeção das fronteiras por ordem ministerial. Em 1939, Rondon tornou-se o primeiro presidente do Conselho Nacional de Proteção aos Índios. Nesse mesmo ano, recebeu do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o título de Civilizador dos Sertões. Em 1952, vê aprovado seu projeto de criação do Parque Nacional do Xingu. Quem executou foram os Vilas Boas, o Darcy Ribeiro, nós trabalhamos juntos e tal. Mas quem idealizou foi o Rondon. Ele tinha uma ideia de que você tem que preservar o povo ancestral com a cultura dele, inclusive para aprender com ele esta ciência do manejo do território, sem destruir o território, como manter o equilíbrio, né, ecológico, etc. E nisso nós estamos engatinhando, nós vamos ter que aprender com eles mesmo. Porque nós brancos, civilizados, europeizados, temos uma visão de que o índio é estático. A gente fala, o índio, parece que o índio está parado. Peça de museu. Não, ele também está em transformação.
ele também está desenvolvendo sabedoria, ele também está desenvolvendo tecnologia, novas tecnologias para lidar com a floresta, para lidar com os animais da floresta, com a fauna, com a flora, etc. As profissões que hoje nós conhecemos de forma consolidada, né, o geógrafo, o biólogo, o antropólogo, não existia. Né, o etnólogo, o etnográfico, e o Rondon, de certo modo, ele acaba representando todas essas áreas que naquele momento estavam aí em nascimento, estavam em alguns casos até na própria gestação. Ele tem esse cuidado de olhar com calma efetivamente o que é a natureza, o que essa natureza está oferecendo, como é que ela se manifesta perante o homem, e uma herança bastante importante em relação à questão dos povos indígenas. Em 1955, Rondon torna-se marechal e em 1956, em sua homenagem, o território de Guaporé passou a se chamar Rondônia. Marechal Rondon foi casado com Francisca Xavier. Teve 6 filhas e um único filho homem. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 19 de janeiro de 1958. O Rondon estava à frente da época dele, muito. Né? Foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Né? E merecia. Não sei por que não ganhou, merecia. Né? Em junho de 1968, foi criado o Grupo de Trabalho Projeto Rondon, subordinado ao então Ministério do Interior, efetivando assim a criação do projeto. Os estudantes das universidades brasileiras seriam mobilizados para fora de suas regiões geoeducacionais, de preferência bem distantes, esse era um princípio. Por isso que a nossa universidade, que é a Federal de Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais, foi designada para atuar na região geoeducacional de Tefé, nas margens do lago Tefé, que é alimentado pelo rio Tefé, que é um afluente de um grande rio amazônico. A nossa área de atuação toda, para percorrê-la toda, eu fiz a experiência de percorrê-la, a gente levava 15 dias de barco, viajando sem parar. Não é? Para ter uma ideia das dimensões amazônicas. Depois, outras universidades do sul do país, do sudeste, assumiram também e criaram campi avançados em outras regiões do norte. E lá fui eu implantar a primeira turma de educação, de professores de história, português, geografia, etc., no Amazonas, sem nunca ter ido lá. Peguei um avião da FAB Catalina, um hidroavião, desci no lago de Tefé, nunca tinha descido, nunca tinha andado de avião. A primeira experiência foi de matar de medo. Descemos dentro do lago para arrumar as salas, onde hospedar os professores, arrumar casa emprestada num vilarejo. Não é? E meses depois estávamos lá dando o curso. Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, em parceria com governos estaduais, municipais e instituições de ensino superior públicas e privadas, o Projeto Rondon contribui para a formação do jovem universitário como cidadão e para o desenvolvimento sustentável em comunidades pouco assistidas. Toda uma operação ela dura em torno de 1 ano. Ela começa com um contato inicial com o governo do estado, que vai ser feita a operação. O governo do estado aceitando, né, a receber a operação, aí a gente define a região, né, que normalmente não é todo o estado que recebe o Projeto Rondon, ou todos os municípios do estado, né, isso aí depende de outros fatores. Depois a gente conversa com os municípios, que os municípios devem querer receber o Projeto Rondon. Funcionando até 1989 e retomado a partir de 2005, o projeto beneficia os municípios previamente selecionados com o envio de professores e alunos universitários de diferentes áreas do conhecimento. O Projeto Rondon ele trabalha com diversas áreas. Então ele trabalha com a área da saúde, educação, esporte, meio ambiente, direitos humanos, tecnologia.
Então, é uma gama de conhecimento muito grande. Então, a gente tem os rondonistas que vêm para cá, que são aqueles que efetivamente passam o conhecimento, né? Nesse sentido, os rondonistas são os alunos, né? Que também temos os professores, mas eles só coordenam as ações, né? Então, eles estão amparados dentro da universidade pelo ensino e pela pesquisa. Então, o que há de novo nas universidades, eles trazem para cá. Então, o Projeto Rondon, né, também é um fomentador da extensão universitária. Desde o relançamento, em 2005, o Projeto Rondon realizou 82 operações em 1.213 municípios de 24 unidades da federação, com a participação de 2.306 instituições de ensino superior e 22.896 rondonistas, alcançando cerca de 2 milhões de pessoas. Construímos um campus bonito, muito lindo, na margem lá com os estudantes de engenharia. Construímos a primeira pista de pouso para não descer dentro d'água com os estudantes de engenharia em Tefé. Hoje é o aeroporto de Tefé, que é um aeroporto internacional, que depois foi remodelado, ampliado, claro, e se transformou no aeroporto de Tefé, que é onde a gente faz escala para ir para Iquitos, no Peru. Para ir para o Peru tem que fazer escala em Tefé, né? Normalmente se faz escala no aeroporto, que foi o nosso primeiro campo lá de aviação improvisado, né? Para descer os aviõezinhos que a gente descia na época. Foi a experiência mais rica da minha vida, né? E recentemente, para ver que dá certo, né? Como prova de dar certo, não é cantar louros, nem vitória. Recentemente eu fui convidado para ir lá fazer uma palestra, lá em Tefé, né? E fui. Crente que ia encontrar de novo aquelas casebres, aquelas palafitas, aquela coisa. Encontra um big de um campus, de uma universidade pública, local. A maioria dos professores, os nossos ex-alunos, lá das licenciaturazinhas distantes. Me desculpe, mas eu me emociono muito quando falo disso. O reitor, os pró-reitores todos, nossos ex-alunos das licenciaturas.